Ok? Olá, muito boa noite. Que bom estar novamente com vocês. A partir da semana passada, nós iniciamos uma série de programas especiais sobre protagonismo político, que vai ao ar aqui pelo Sabe Caxias News, lá pelo Top 360, que é a rádio web, também pelo site e também pelo YouTube da Top Down Tecnologia, pelos Facebook, pelas mídias dos candidatos que passam por aqui. Enfim, a proposta é que nós possamos fazer um programa de apresentar os candidatos a Caxias do Sul, mas numa proposta literalmente de você conhecer um pouco mais, porque todo homem que se apresenta, que empresta o seu nome, o seu prestígio, o seu conhecimento, a sua capacidade, que às vezes você não conhece de todo, né? Nós vamos tentar aqui, através dos programas que nós vamos fazer especiais aqui, para que você tenha uma escolha absolutamente tranquila, não é? E com hoje, para nossa grande alegria, está conosco um grande amigo nosso, Felipe Grimmelmaier, um homem que já está na política há 20 anos e que é um rapaz que vem crescendo na política e ano após ano como candidato a vereador e como vereador da nossa cidade e que se coloca à disposição para agora concorrer a prefeito. Felipe, confesso do prazer enorme que o programa tem, o espaço tem, que eu tenho, né, de poder bater uma hora de papo aqui contigo. Boa noite. Boa noite, Cuiava. Boa noite ao Brambila. Boa noite. Os amigos que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Agora as mídias nos permitem outras formas de abordagem, né, Cuiava? Na verdade, eu quero agradecer vocês pela grande oportunidade. É um momento muito importante, muito especial. Eu me sinto muita vontade aqui também. Eu tive alguns trabalhos aí nesses mandatos com a própria Unicesumar, né, onde nós colaboramos em algumas situações aí. Então, eu me sinto muito à vontade, muito feliz por ter sido convidado para vir aqui e contar um pouquinho mais daquilo que a gente acredita, né? Sobre a cidade, sobre Caxias do Sul, sobre a importância que esse momento tem para a cidade. Então, quero agradecer a vocês. Felipe, não posso deixar de fazer uma pergunta. Por que Felipe larga ou abre mão da vereança para colocar seu nome para ser candidato, ou já é candidato, né, a prefeito de Caxias do Sul pelo MDB? Eu acredito que são momentos, são processos, né, que a gente vive tanto internamente, e aí é uma situação que a gente precisa se resolver, de análise profunda, não tem dúvida, mas principalmente porque muitas pessoas nos procuraram para que a gente aceitasse esse desafio. Muitas pessoas nos desafiaram a isso, inclusive, que eu considero muito importante. E nós temos dentro do MDB pessoas extremamente experientes e que conhecem muito Caxias do Sul. O presidente Búrigo tem conduzido muito bem o partido nessas questões internas. O partido passou por diversas modificações nos últimos anos. Nós tivemos muitas novas filiações. Continua 15, segue o 15. E nós temos, dentro dos nossos quadros aqui em Caxias do Sul, 2 ex-governadores, né, o Sartório e o Regoto, que estão na campanha, né, que têm feito referência à importância desse momento. A ex-deputada Marilena Sartori também tem inclusive coordenado o MDB Mulher nesse momento da pré-campanha. Então, essas pessoas todas somadas com a família, com as pessoas que sempre nos apoiaram, com as pessoas mais próximas, tu senta para conversar e tomar a decisão. E a gente entendeu que era um momento de uma nova possibilidade, de um outro salto, e sempre pensando em Caxias. Nosso grande objetivo é a felicidade de Caxias, é ver Caxias do Sul bem. Tivemos grandes exemplos já de prefeitos em Caxias. Eu, particularmente, participei de um governo que foi extremamente vencedor, né, que entregou muito para a cidade, que foi o governo do prefeito Sartori, fui secretário dele por 3 anos, secretário de Esporte e Lazer. Então, todo esse contexto acaba nos permitindo tomar e aceitar esse grande desafio que é ser
ainda nesse momento, pré-candidato a prefeito da segunda maior cidade do estado. Felipe, uma das coisas que a gente fica pensando no futuro de Caxias do Sul, e eu fico me perguntando às vezes, e eu vou lhe perguntar isso, o que os 4 mandatos de vereador ajudou você ou ajudará você a ser um bom prefeito de Caxias do Sul? Eu tenho a certeza de que a Câmara de Vereadores é uma grande escola, não tenho dúvida disso, e na Câmara, o ser vereador da Câmara de Caxias, ou de todas as câmaras de vereadores, ela te permite que tu tenha contato com todos os assuntos, todos os temas, né? Tudo é debatido na Câmara de Vereadores. Como tu ser secretário de uma pasta, secretário do MBA, eu fui secretário de Esporte e Lazer, tu te direciona, obviamente, para a área que tu está atuando. Na Câmara, tu recebe informação, tu recebe demanda, tu tem que entrar em todos os assuntos da cidade. Então, o Legislativo te permite isso. Tu tem uma visão ampla do todo, e muito mais que isso. Eu sempre gostei muito do trabalho da questão regional, né? Então, eu sempre me envolvi muito com outras câmaras de vereadores. Não é à toa que no ano de 2017, quando eu fui presidente da Câmara de Caxias, nós reativamos o Parlamento Regional. E ele segue atuante até hoje. Né? Teve uma grande participação, né, na vinda da URGS para a nossa região aqui. Hoje é presidido pelo vereador de Nova Prata, Gilmar Perusso. E em 2017 nós reativamos o Parlamento Regional, porque eu acredito muito na visão regional. Eu acredito muito que as cidades precisam conversar, porque hoje nenhuma cidade vai fazer tudo sozinha. É impossível, né? Nós temos muitas áreas de fronteira e muitos interesses em comum, que eu tenho certeza que no decorrer da nossa conversa que nós vamos entrar em vários. E aí eu vou descrevendo eles, porque eu acredito muito no trabalho regional. Inclusive, Caxias do Sul hoje está inserido na região metropolitana da Serra, porque eu, em parceria na época com o vereador Gustavo Toigo, nós protocolamos, né, a entrada de Caxias do Sul na região metropolitana, porque o governo, na época, infelizmente, não tinha essa visão. E se não fosse Caxias do Sul, a região metropolitana não aconteceria, porque a maior cidade fora não teria razão de existir, né? É o caso da Grande Porto Alegre. Tu tira Porto Alegre da região metropolitana, não tem região metropolitana, né? Verdade. E o governo na época, né? Infelizmente nós vivemos essa aventura aqui em Caxias do Sul, né? E o governo Guerra não gostaria de ter Caxias do Sul na região metropolitana. Aí nós fizemos um projeto de lei na Câmara, e o vereador Toigo foi aprovado. Caxias do Sul está na região metropolitana, e eu acredito muito nisso. Acredito muito nesse conglomerado regional. Visão mais regional. Uma visão regional, não tem dúvida. Uma das coisas que sempre que a gente começa uma campanha política, né, a gente tem desejos de conhecer, digamos assim, qual é a plataforma, né, como foi escrito lá, várias mãos, várias reuniões, meses e meses, para que pudesse apresentar um plano de governo para Caxias do Sul. Aí vem os entrevistadores, né, e não perguntam sobre isso. Também não vou ser o primeiro a perguntar muito, mas eu queria questioná-lo um pouco, para que nós pudéssemos passar para o nosso ouvinte de casa. Caxias do Sul é conhecida por seus eventos culturais, como Festa da Uva, entre outros. Né? Quais são as suas propostas ou as suas pretensões, né, para incentivar e promover a cultura local? Bom, esse é um assunto bem fácil. Não tem problema. Primeiro, o plano de governo, né, não tem como estar fechado. Não tem como fechar o plano de governo. É muito cedo para fechar o plano de governo. Nós temos recebido e temos convidado entidades a nos mandarem ideias para o plano de governo. Hoje mesmo, eu estive à tarde no CDL, Sindilose e Sindigêneros, conversando com as 3 entidades e debatendo questões do plano de governo. Nós temos que cumprir uma formalidade, todos os candidatos têm que cumprir uma formalidade, e no momento do registro da chapa, tu colocar um plano de governo junto. Perfeito. Mas não tem como ele estar fechado naquele momento. Ele é um planejamento. Ele é uma ideia. É uma ideia de plano, porque a gente recebeu muita coisa hoje. 3 entidades do comércio que tu vem com ela. Né, amanhã eu tenho mais uma reunião à tarde sobre entidades que querem nos entregar ideias para o plano de governo. Na parte da manhã tem mais uma no final da manhã que quer entregar ideias para o plano de governo. Eu tenho, em setembro, entidades que já nos solicitaram participação em reuniões delas que vão nos entregar documentos do plano de governo. Então, não tem como tu estagnar ele.
E o plano de governo nosso vai permanecer aberto até a hora que a gente achar que é importante, porque... Mas ele passa a ser um diretriz depois de fazer a gestão do... Ele tem diretrizes. Eu acredito fortemente que um plano de governo construído a muitas mãos, como é o caso do nosso, que vem sendo construído há mais de um ano, quando nós nem sabíamos quem seria o nosso candidato a prefeito, nós já reuníamos o partido em setores para debater ideias para Caxias do Sul. O MDB sempre faz isso, né? Sempre fez isso. Então, nós tínhamos algumas coisas encaminhadas, estamos recebendo muita informação, muita mesmo, muitas entidades procurando, enviando ideias. Tivemos semana passada um evento do Mob Caxias, que nos entregou uma revista de ideias do plano de governo. Qual a importância que isso tem? Na minha visão, é muito importante, porque é um debate feito pela sociedade. A sociedade civil se movimentou. Todo mundo foi consultado? Não tem como consultar todo mundo. Mas o MOB fez uma grande consulta sobre vários temas. Mas ele tem um intelecto interessante. Exatamente, um belo material. Recebemos material da SIC, recebemos hoje uma parte já do material das entidades hoje, uma área que tu é muito próximo. Recebemos um excelente material do Trinopolo. Né? Então, isso tudo tu vai colocando no plano. Então, como é que eu vou fechar o plano agora, que está começando a eleição, com as entidades nos procurando? Então, para mim, o plano não fecha. O plano não fecha. Nem durante o governo o plano deve fechar. Porque tu não vai deixar de fazer alguma coisa que é importante para a cidade, porque não está no plano de governo. Vai aparecer, né? Vai aparecer. Então, eu trato assim, acho que o plano é muito importante, tá? Te dá uma diretriz, mas ele tem que permanecer aberto para boas ideias, boas sugestões. Então, nesse sentido, eu tenho muita convicção disso. Tanto é que hoje mesmo nos reunimos com entidades, e isso vai permanecer. Vai permanecer. Não tenho qualquer dúvida que nós vamos continuar ouvindo. Temos outro agendamento, que agora eu lembrei, né? Nós temos com o Conselho Municipal de Idosos. Obviamente, vai ter, acho que em setembro agora. Como é que eu vou fechar a política do idoso se eu tenho uma reunião com o Conselho Municipal de Idosos lá em setembro? Né? Então, isso permanece, o plano permanece aberto. O plano é da cidade, é da sociedade. Então, ele tem que permanecer aberto. Já imaginou alguma coisa para a área da cultura? Olha, a área da cultura, eu acho que é muito mais que isso. Eu tenho um carinho muito especial pela área da cultura, porque eu acho que é um dos grandes pontos que o município tem que explorar mais para a geração de emprego e renda. E não é só festa da uva, não é só festa das colheitas. Nós temos o Financiarte, é um fundo, é um financiamento municipal, que eu considero muito importante, e ele precisa permanentemente estar em discussão. Nós temos que permanentemente atualizar o Financiarte. Ele é um órgão que permite com que tu democratize o recurso da secretaria, tu possa atingir os mais variados pensamentos culturais da cidade, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar organização. Então eu vejo esse ponto na cultura financiária como um ponto muito importante. Agora, nós temos diversos projetos na cidade que funcionam, que o município tem que estar inserido. A Festa da Uva é um deles, o Festival de Blues é outro, os blocos de carnaval são consolidados em Caxias do Sul hoje. Como é que vai virar as cotas pro carnaval dos blocos hoje? Nós temos um bloco da Velha que colocou 70 mil pessoas no sábado. Não tem como tu negar e tu virar as costas para isso, né? O carnaval da escola de samba voltou esse ano. Tem que ter apoio do poder público. Então, acho que a cultura ela é muito ampla. Eu sou um grande incentivador, por exemplo, de livros, da leitura. Né? Sou um grande incentivador. Eu mesmo publiquei 2 livros já. Mas eu acredito que nós temos que incentivar cada vez mais, e nós temos muitos escritores em Caxias do Sul, com muita qualidade. Então, acho que a cultura ela é muito ampla, ela é muito aberta, e ela permite com que a cultura ela seja entrelaçada com outras pastas. Ela não pode trabalhar de forma isolada. A cultura ela tem que conversar com o esporte, ela tem que conversar com a educação, ela tem que conversar com várias áreas, porque ela vai fomentar. Ela vai fomentar. Então, a participação da cultura para a gente ela é fundamental, está nos nossos pilares do plano de governo, porque é um refuto de extrema importância. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Nós temos a cultura da arte de rua em Caxias do Sul muito forte. O grafite tem crescido muito em Caxias do Sul. Né? Nós temos um exemplo aí, o Mosaico da Quebrada, que começou no Beltrão e hoje se espalha pela cidade, que tem feito um trabalho social importantíssimo, mas também tem feito um trabalho de mostrar os nossos
expoentes culturais de uma forma muito importante. Então, eu estou dando exemplo aqui do grafite. Nós temos uma ideia, inclusive, de que nós possamos criar o roteiro turístico e cultural do grafite. Quantas obras nós temos em Caxias do Sul hoje, belíssimas obras que são referência, que quem assiste futebol um pouco e acompanha o Sport TV esse ano durante o Gauchão, um jogo no Centenário, virou capa do Sport TV, uma foto do Centenário com uma arte feita no Beltrão de Queiroz. É verdade. Virou capa do Sport TV. Então é um artista de Caxias, né? Quem criou aquela obra, quem fez aquela obra, então nós temos que explorar isso. Nós temos muitas formas de arte, tem arte aí gaúcha, aí hip hop, aí grafite, dança, orquestra. Nós temos uma orquestra aqui que é um exemplo. E né? mudando na cultura, candidato, e o turismo? Turismo, esse eu tenho um carinho... Para fazer turismo numa cidade só? Eu tenho um carinho muito especial com o turismo. Uma das minhas formações, eu fiz um mestrado em turismo, né? Então turismo para mim, Caxias do Sul precisa explorar muito mais o turismo. Nós temos condições de explorar muito mais o turismo. Nas mais variadas áreas. Nós temos aqui roteiros de turismo religioso que são fantásticos, né? Vamos dar 2 exemplos, o Caminhos de Caravaggio e os Caminhos do Padre Esquiavo. São 2 roteiros espetaculares. Um deles passa por 5 cidades, que é o Caminho de Caravaggio, sai de Canela, vem até Farroupilha. O Caminho do Padre Esquiavo começa lá na Conceição da Linha Feijó, termina lá em Fazenda Souza. E agora está sendo retomado, né? Nós trabalhamos muito no gabinete da Câmara que esse roteiro fosse retomado. Aí tem um grupo de meninas que começou isso, e aí fazer justiça aqui, o Trilhando com as Gurias fez um trabalho muito grande de mobilização. Já tem caminhantes atravessando esse roteiro, são 56 quilômetros. Né? Vai ter uma ultramaratona, aí tu vê a junção do turismo com a cultura e com o esporte. Né? Vai ter a ultramaratona Caminhos de Caravaggio, vai acontecer em novembro, lá na ultramaratona do Caminhos do Padre, vai acontecer no Caminho do Padre Esquiavo. Tem a ultramaratona Caminhos de Caravaggio também. Né? Então, o turismo, Cuiabá, ele precisa ser muito explorado. Nós temos aqui o turismo religioso, que é forte, com esses caminhos, com as obras do Aldo Locatelli, que estão em igrejas, que está na prefeitura. Temos que explorar isso. Temos o turismo esportivo muito forte em Caxias, muito forte mesmo. Né? Ninguém tem ideia de quantos turistas vieram para Caxias esse ano, por exemplo, assistir os jogos do Caxias, do Juventude, do Inter e do Grêmio, que jogaram aqui, que jogam aqui. Quantas pessoas vieram de fora de Caxias assistir aos jogos da dupla Caju e da dupla Grenal aqui? Eu tenho certeza que vieram mais de 100 mil pessoas para Caxias do Sul somente através do turismo esportivo do futebol. Aí nós temos o Caxias do Sul Basquete. Aí nós temos a meia maratona de Caxias, que na última edição nós tivemos atletas de 23 cidades vindo para Caxias. Começa amanhã, se eu não me engano, uma etapa do Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa. Devem vir 200 botonistas para Caxias. Isso tudo é turismo esportivo, nós temos que explorar isso. Nós temos que fazer com que essas pessoas venham participar de uma atividade esportiva aqui, mas que permaneçam outros dias na cidade. Então, o turismo, na minha visão, é muito importante. Nós temos a gastronomia aqui que é espetacular. Né? Nós somos referência gastronômica. Temos que explorar isso. Nós temos zona urbana, temos zona rural, temos monumentos, temos prédios históricos. Caxias nós temos vinícolas. Somos a 5ª cidade do país que mais tem cervejaria artesanal. Temos que explorar isso também. Então nós temos que começar a unir esse... E fora o turismo industrial, né, que é muito forte aqui. Nós temos que explorar ainda mais isso. Então nós temos vários formatos, né, de turismo, e nós vamos sugerir, como tem o Financiarte na cultura, tem o Fiesport no esporte, nós temos que ter o financiamento municipal do turismo também para impactar, para explorar e para que as pessoas possam, através do turismo, gerar ainda mais emprego, gerar ainda mais renda e benefícios para Caxias do Sul. Porque essas 3 áreas, na minha visão, são extremamente importantes e em diversos momentos elas vão conversar. O esporte, a cultura e o turismo vão conversar em diversos momentos. E aí, se tu me permite, tu me perguntou da cultura e perguntou do turismo. A Maesa é cultura e é turismo. Nós temos que ocupar o prédio da Maesa.
Nós temos que gerar emprego, gerar renda. O Prédio da Maesa é uma das principais áreas do estado do Rio Grande do Sul e nós temos que explorar isso. Então, a Maesa vai ter um tratamento muito importante no nosso governo, porque eu tenho convicção da importância que ela tem para o turismo, para a cultura, para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego e renda. É um grande ponto que nós temos que explorar. Nessa linha sempre, há uma outra preocupação que eu coloquei para lhe perguntar sobre o que propõe para melhorar a segurança pública na cidade, considerando o crescimento populacional e os desafios urbanos. Essas áreas todas se conversam. Eu acredito que o governo do estado tem feito nos últimos anos, né, e começou lá no governo Sartori, quando começou a permitir o aparelhamento das forças de segurança. Caxias do Sul evoluiu muito quando criou a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, que daí tu movimenta diversas áreas, movimenta a juventude, movimenta mulheres, movimenta os idosos, enfim, é uma gama, né, de áreas dentro da Secretaria de Segurança Pública, porque ela é para trabalhar a proteção, a prevenção, né? A Secretaria de Segurança Pública do município tem esse papel fundamental, que é trabalhar prevenção e proteção. E, obviamente, né, os outros crimes, a Brigada Militar tem a sua função, a Polícia Civil tem a sua função. O que eu acredito que deve ser aprimorado, mantido, é o trabalho sempre em equipe, né, em consonância entre uma e outra. Nós tínhamos o GGIM, que era o Grupo de Gestão Integrada, né, na época do governo Sartori, criado pelo ex-secretário Lousada ainda, que deu muito certo. As forças de segurança conversavam permanentemente, elas conversam, mas nós temos que, como município, também ajudar a gerenciar esse processo. Então a segurança ela é óbvia, mas ela precisa de outras áreas atuando, né? O quanto tu previne com uma atividade esportiva dentro de uma comunidade, propiciando com que o jovem possa frequentar essa atividade esportiva no horário inverso da escola, culturalmente da mesma forma, né? O turismo gerando emprego, gerando renda para essas comunidades todas. Eu dei o exemplo aqui do grafite, né? E por que a gente não pode explorar essas áreas através dos seus próprios moradores? Então, isso tudo é um processo de sequência. E as três áreas têm que conversar. E vou um pouquinho mais a fundo, Cunhava, se tu me permite. Claro. Nós temos que gerar um projeto e um processo de engajamento comunitário na cidade de Caxias do Sul. A cidade de Caxias do Sul precisa conhecer Caxias do Sul. As pessoas de Caxias do Sul precisam conhecer a cidade para vender a cidade. Por que eu te falo isso? Porque eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que tu seja um turista. Tu está entrando em Caxias, vindo de Farroupilha para cá de carro. E tu vai entrar pelo Estádio Centenário, tu vai te sentir seguro para parar no posto de gasolina que tem na frente do Estádio do Caxias. Aí tu vai conversar com um frentista e tu vai pedir para ele: meu amigo, o que tu me sugere fazer aqui em Caxias do Sul hoje? Tu tem convicção da resposta que ele vai te dar hoje? Tu não tem convicção, né? Não. Porque ele possivelmente vai te dizer: vai jantar em Bento. Gramado é aqui perto. É culpa dele? Não é culpa dele. Falta engajamento. O município tem que treinar. O município tem que levar conhecimento para todas essas pessoas que muitas vezes são as primeiras pessoas a receberem o turista. Que é o frentista, que é o motorista de táxi, que é o motorista de aplicativo, que é o guarda municipal, que é o policial militar, que é a camareira, que é a segurança privada. Essas pessoas precisam ter informação da cidade. Mas vão treinar só eles? Não. Nós temos que começar nas escolas. Tem que mostrar para os nossos jovens o que é Caxias do Sul, o que nós temos de história aqui, quais são os nossos pontos turísticos, a importância que eles têm, né? Então, nós temos uma ideia de criação de algo com relação ao engajamento comunitário que ele vai ter que atingir praticamente toda a cidade. E a cidade precisa ser vendida pelos caxienses. Cada caxiense um embaixador. Porque seria tão simples para esse... Eu estou dando o frentista como exemplo de uma pessoa que vai receber um visitante. Mas pode ser qualquer um, pode ser eu, pode ser o Cunhava. Seria tão simples ele falar para esse visitante, né? Não, o senhor sobe aqui a 2 quadras, tem o Blue Tree aqui em cima, o senhor pode ficar nesse hotel, e na outra quadra, que é a Avenida Júlio, nós temos uma gama de restaurantes que o senhor pode conhecer. Inclusive, eu quero dizer para o senhor que o Galeta Primo Canto é um bem de natureza e material da cidade. Quem que fala isso? A cidade precisa treinar. E aí a Secretaria do Turismo tem a função de provocar as entidades, porque nós temos entidades que trabalham muito a questão do turismo.
o SEG, né, que é o Sindicato Empresarial de Hotelaria e Gastronomia, faz um grande trabalho. Né? Nós temos que provocar a parceria. Tem que provocar a parceria. Então, eu tenho muito claro para mim isso, Cuiabá, aqui. Nós precisamos fazer com que isso aconteça, porque nós vamos gerar emprego e renda na cidade através dessas áreas. E nós precisamos engajar a cidade a favor de Caxias do Sul. O senhor está falando um tema, e eu vou emendar uma outra pergunta que eu fiz aqui, porque o senhor falou a palavra educação, começar lá nas escolas e tal, né? E eu formulei aqui quais os planos que você tem para acessar a educação de qualidade, especialmente no ensino fundamental e médio, né? Me parece que ali está talvez o cerne, né, aonde que você pode começar a abotoar algumas dessas suas inquietações. Exatamente. É um trabalho em conjunto. Aí a gente começa a abrir, né, Cunhava? A gente falou assim, a gente está dando uma sequência, entre aspas, lógica aqui. A cultura, o turismo, já falamos no esporte, desenvolvimento econômico, educação agora. Mas a educação precisa conversar com o meio ambiente também. Vou te dar um outro exemplo aqui. Nós precisamos reabrir de forma efetiva o Mato Sartori. Abrir para a comunidade e para o turista. Que cidade hoje no país do tamanho de Caxias do Sul tem um espaço nobre, com tanta representatividade de fauna, né? De especificidade de flora, com situações internas lá muito importantes no meio ambiente que não explora. Nós temos que explorar isso. Temos que voltar a levar na quantidade que levávamos na época os jovens das nossas escolas para conhecerem, para terem uma aula dentro do Mato Sartori. Dando um exemplo, né? Eu queria especificar um pouquinho isso, porque me chama a atenção. Eu lembro dos meus filhos menores, né, sendo convidados para fazer um passeio pelo Mato Sartori, isso talvez fazem 15 anos. Né? Não me lembro bem, mas eu imagino que é, em torno disso. E, ao longo do tempo, a gente percebe que não há mais esse movimento. O que se deve? Na minha visão, é a questão de manutenção. Um espaço que precisa ter manutenção permanente. Né? E política, isso é política pública, é construção de política pública. Claro. É visão, né? Visão de meio ambiente, visão educacional, que tu precisa juntar as áreas. Né? E por que tu não pode utilizar o Mato Sartori para visita de turistas? Eu acho que sim. Na minha visão, sim. Principalmente durante grandes eventos que acontecem na cidade, né? O Festival de Blues, Festa da Uva, esses jogos que vem muita gente para cá, tu tem que vender isso, tem que mostrar que Caxias do Sul tem. Né? Então é um ponto dentro da educação que eu fiz questão de trazer para... Mas nós temos Jardim Botânico, nós temos, né, várias áreas na cidade que podem ser exploradas. Então... Você acha que o Caxias conhece Caxias? Que o Caxiense conhece Caxias? Não, a pergunta é, o senhor acha que o caxiense conhece Caxias? Precisa conhecer mais. Eu sempre dou outro exemplo, né? Eu falo em alguns lugares, quem já foi na Rua Coberta aqui em Caxias? Né? Muita gente não sabe que é lá em Anarrec, né? Do lado da Escola Murialdo, que tem a Epopeia Imigrante lá em quadros fantásticos de bronze. Toda a Epopeia Imigrante está lá na nossa única rua coberta da cidade. Então, quando tu vai lá, as pessoas se encantam, né? Tu tem um monumento imigrante com um museu embaixo, que é fantástico. Um monumento imigrante fazendo 70 anos esse ano. Então, na minha visão, isso tudo é questão de engajamento. Né? Não é culpa das pessoas. As pessoas precisam receber essa informação. Essa informação precisa ser levada até essas pessoas. Então, tem formas de fazer. Nós temos que, entre aspas, aqui, treinar a cidade para que a cidade conheça Caxias do Sul. Isso é engajamento comunitário. Candidato, eu tenho mais uma série de perguntas aqui, mas a gente vai nessa linha aqui. Depois eu passo para outro mais genérico. Mas quais são as suas propostas para fortalecer a indústria e o comércio em Caxias do Sul, tendo a importância que tanto o comércio quanto a indústria representam na economia do próprio Rio Grande do Sul? Olha, acho que um dos grandes problemas da indústria, do comércio, aí é a agilidade, né? É o poder público ser mais ágil, ser mais rápido, entregar mais rápido. Acho que isso é um grande ponto. Mas nós temos que incentivar. O Caxias do Sul precisa incentivar a ocupação de espaços, precisa oferecer
espaços industriais para que as empresas venham de fora para cá, se instalem em Caxias do Sul. Nós tivemos agora essa tragédia climática. Muitas pessoas estão vindo morar em Caxias do Sul, virão para a nossa região, não só Caxias, é um impacto regional, né, muito forte. Muitas pessoas vêm com muita qualidade no seu serviço, e essas pessoas terão colocação, mas muitas pessoas não terão espaço. E Caxias do Sul precisa estar preparada para isso. Então nós temos que incentivar a vinda de empresas e, mais do que isso, a permanência das indústrias em Caxias. E nós temos algumas ideias bem concretas já, que eu posso até te comentar um exemplo de uma delas. A gente defende muito a ocupação de prédios históricos. Mas para que esses prédios históricos sejam ocupados, nós precisamos incentivar. E o município tem o dever de incentivar a ocupação. Até porque prédio histórico tu não ocupa da mesma forma que tu ocupa um prédio novo. Tu tem que manter ele, né? E aí nós temos algumas ideias, e com pesquisa já de legislação e tudo, nós precisamos primeiro oferecer oportunidade para essas empresas, entidades que queiram ocupar prédios históricos. Tu pode, através do IPTU, do ISS, uma legislação específica? Sim. Né? Sim. Por que nós não podemos incentivar com que essas... uma escola de dança, um armazém, um teatro, por que tu não pode incentivar que esses prédios históricos hoje em Caxias que estão abandonados ou que não estão tendo manutenção não recebam um incentivo do poder público? Né? Então, eu sou a favor disso. Tem uma legislação que eu protocolei na Câmara já, infelizmente ela não avançou, mas nós colocaremos isso no plano de governo porque a gente acredita que é um grande formato disso acontecer. Estivemos também por 2 vezes visitando a Agência de Desenvolvimento de São Paulo. Eles têm um trabalho muito grande no desenvolvimento econômico, né? Eles fazem inclusive busca ativa de empreendedores, eles ajudam a treinar o empreendedor, a ensinar a como fazer toda a tramitação financeira da sua empresa, que eles permaneçam no seu local, porque lá eles vão conseguir ter público, gerar renda para sobreviver, para viver, para crescer a empresa. Então a ADESAMPA, que nós estivemos visitando lá, tem grandes projetos. Vou te dar um outro exemplo que eu acho que a gente pode utilizar para auxiliar na criação dessas novas empresas, que vai gerar emprego, vai gerar renda. A ADESAMPA, por exemplo, oferece um espaço para gravação de podcasts para a comunidade. Todo ele para a comunidade. Espaço gratuito, tu faz uma reserva, obviamente. Mas a empresa que está começando, muitas vezes não tem condições de contratar um espaço, de vender ou de mostrar o seu produto na rede social, que hoje é uma forma muito mais rápida e barata de tu te vender. Então a ADESAMPA tem lá uma sala de podcast pública, feita pelo município de São Paulo. Claro, em São Paulo existem hoje 25 espaços desses. Eu quero um para Caxias. Quero um, quem sabe precise 2, mas Caxias do Sul, eu acredito que hoje, nesse momento, com um espaço desses, consegue auxiliar em muitas essas empresas que estão começando. Só pode crescer isso daqui que já existe. Já aquilo que já existe, né? Se tu tiver espaço para mais um, que bom, né? Que bom que vai ter a demanda. E tem uma pessoa que opera tudo isso, né? O empresário vai lá, ou o youtuber, ou agora a gamificação está muito forte também, né? Pode ir lá utilizar esse espaço, te entrega o programa pronto para te poder utilizar nas suas redes. Então, tem muitos exemplos lá em São Paulo que nós estamos colocando no nosso plano de governo e que a gente acredita que podem fortalecer a criação de novas empresas, a geração de emprego, independentemente da região da cidade, porque tu pode fazer com relação ao meio ambiente, pode fazer através do game, que é muito forte hoje. Tu pode ter a tua empresa, que é um salão de belezas, e tu precisa de um auxílio do poder público para te treinar, para te acompanhar por um determinado período, para que a tua empresa não feche. Tu é empresário, tu sabe o quanto é difícil manter uma empresa aberta por 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então, o município tem que ser parceiro para que essa empresa possa permanecer. Então, nós temos diversos exemplos. E nós temos que pensar, Cuiabá, lá na frente. Nós temos uma linha, eu digo que é uma linha reta, né? Que é a cidade, o aeroporto de Vila Oliva e o porto de Arroio do Sal. Não dá para desconsiderar isso. Pelo contrário.
nós temos que fazer com que o aeroporto saia do papel o quanto antes, porque assim que voltar ao normal o Salgado Filho, né, nós vamos ter uma demanda já na cidade, que hoje está aqui dentro do Cantergiane, e que nós precisamos dar essa passão, porque as pessoas estão se acostumando a vir pegar avião em Caxias. E nós temos que ter o aeroporto de carga de Vila Oliva pronto, operando o quanto antes, para que a gente não perca em logística para o centro do país, que é algo que acontece muito fácil hoje, porque nós teremos o porto em Arroio do Sal logo também, e nós temos que saber gerenciar tudo isso. Né? Nós seremos muito parceiros da aceleração do aeroporto de Vila Oliva e também do porto de Arroio do Sal, porque na nossa visão ele é importantíssimo para as empresas permanecerem em Caxias do Sul e outras virem para a nossa cidade, porque vai ser um ponto bem importante para o futuro da cidade. O aeroporto, pelo tamanho, eu imagino que deva ser projeto onde trabalhe público-privado. Como é que o senhor vê essa parceria absolutamente indispensável hoje no mundo moderno? Acho importantíssimo. A parceria público-privada ela é fundamental em diversas áreas. O aeroporto tem que ser... Como é que nós temos tratado isso em Caxias do Sul até o momento? Nós estamos tratando de forma inicial ainda. Né? Acho que nós precisamos acelerar esse processo. Acho que a Maesa é um exemplo do que precisa acontecer. Nós temos a iluminação pública, né? Parceria público-privada aqui. Nós temos os relógios digitais, PPP. Mas nós temos que ampliar isso. Eu sou a favor da parceria público-privada em áreas que sejam estratégicas e importantes, que o poder público não tem como gerenciar, não tem capacidade para fazer. Nós precisamos abrir isso, sim. E acredito que o aeroporto A gente viu que mudou o Salgado Filho em Porto Alegre, né? Depois que veio uma empresa aí e transformou. Infelizmente, nós passamos por essa tragédia aí e a Fraport também sentiu, né? Não tinha como não sentir. Tu ficar com a tua pista submersa aí por 30 e poucos dias é algo impensável. E aí nós temos que pensar nisso também, né? Essas tragédias climáticas vão ser cada vez mais frequentes, infelizmente. Nós temos que estar preparados para isso também. Então eu vejo como essa linha de desenvolvimento, né? A cidade, o aeroporto e o porto são importantíssimos para Caxias do Sul. É importantíssimo, nós temos que tratar com muito carinho, muito respeito e incentivar com que isso aconteça o quanto antes. Felipe, eu quero lhe fazer mais algumas perguntas, nós estamos aí já há 45 minutos de programa. Mas o tempo voa. O tempo voa, mas o papo é legal e eu acho que a gente tem que, por princípio, né? Tu tem que fazer com que a pessoa consiga expressar todo o seu pensamento, senão fica pela metade. As pessoas já têm, às vezes, dificuldade de entender. Imagina se a gente não der a frase completa, né? Mas dentro dessa linha, mais ou menos algumas coisas, mas dentro da economia e geração de emprego, nós temos uma forte presença em Caxias do Sul de empresas de pequeno porte. Que tratamento essas empresas ou até as entidades que cuidam disso terão na prefeitura, na sua gestão? Parceria o tempo inteiro. Ontem mesmo estive na Microempa. Estive na Microempa ontem e essas entidades do comércio, da indústria, Microempa, SIC, CDL, Sindiloja, Sindigênero, SEG, enfim, elas têm que estar permanentemente em parceria com o poder público. Na nossa visão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um papel fundamental em trabalhar essa união entre entidades. Porque ninguém vai fazer nada sozinho. Nós dependemos, o município tem que auxiliar, o município tem que ser ágil, o município tem que entregar, o município tem que fazer funcionar. Inclusive, algumas entidades já disseram, mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico poderia estar dentro da entidade. Por que não? Por que não, se o público que está sendo direcionado é especificamente dessa área, por que não para agilizar o processo? Então, isso fica como possibilidade, sim. Nós temos que compreender que o poder público tem que ser o líder. E acredito que Caxias do Sul está muito carente de liderar processos. O senhor coloca algo aqui, que me passa aqui de en passant é bom, né? Na cabeça, que talvez não só depois cobrar ou exigir, mas sim agora a oportunidade de construir junto com os candidatos. Exatamente. Na nossa visão, nós precisamos Caxias do Sul precisa liderar processos. Nós temos que liderar processos. E aí eu falo processos municipais, processos regionais e até processos estaduais. Nós temos que voltar a liderar
processos. Te dou um exemplo. Nós precisamos urgentemente de um escritório de Caxias do Sul em Brasília. Nós temos que ter uma referência em Brasília permanentemente. É o centro do poder, é onde estão os ministérios, é onde os projetos são aprovados. Nós temos que ter muitos projetos enviados a Brasília para captar recursos. Muitos em parceria com entidades. Então, na nossa visão, um escritório do município de Caxias do Sul em Brasília é investimento. É investimento. Nós temos que ter alguém permanentemente olhando por nós. Na hora que for para fechar mesmo, reunião final, obviamente tem que ir o prefeito com as entidades, mas aí é uma agenda organizada. Não adianta ir numa semana vai o Cunhava falar com o ministro da Educação, na outra semana vai o Felipe falar com o ministro da Educação, na outra semana vai a Unicesumar. Perfeito. Nós temos que ir todos juntos. Porque tu imagina o que passa para o ministro lá, que cada semana vai uma entidade da mesma cidade. Não é assim. Nós temos que fazer uma agenda propositiva. E essa agenda propositiva precisa ser muito bem coordenada. E quem tem que liderar é a Prefeitura de Caxias. A sua fala me exige aqui uma outra colocação. Hoje muitas pessoas, a cidade como um todo, reclama que nós temos poucos representantes em Brasília na área política, né? Quantos partidos políticos são responsáveis para que isso acontecesse? São bem responsáveis. São bem responsáveis. E não só os partidos políticos. A gente vê, às vezes, até entidades trazendo candidatos de fora de Caxias para serem lançados aqui. Perfeito. E nós sempre... acho que nas últimas eleições os partidos diminuíram o número de candidatos a deputado federal, o que auxiliou, e tanto é que elegemos 2. Né? Na última eleição elegemos 2. Temos capacidade para mais. Mas precisa a cidade entender a importância disso tudo. Mas não deu para eleger mais um de Caxias. Mas então vamos eleger alguém de Farroupilha junto. Nós temos que estar com a região bem servida de deputados federais. Porque é importante. Eu, particularmente, sou contrário às emendas parlamentares. Na minha visão, nós tínhamos que trabalhar com o orçamento da União. Porque a emenda ela é para um período, ela é para um momento. Agora, claro, eu não tenho como... É um trabalho de bombeiro, né? É daquele momento. E acho que a emenda ela acaba virando um troca-troca. Né? Nós temos o maior, infelizmente, o maior caso de corrupção do país, que foi o mensalão, era através das emendas. Né? Aí depois surgiram as emendas PIX, aí surgiram emendas ao orçamento, em período de votação mais polêmica, aumenta esses repasses para os deputados. Eu sou a favor de que o recurso tenha que estar descentralizado através de um novo pacto federativo, mas aí cabe uma outra entrevista, porque é um tema muito grande e os municípios precisam receber mais recursos da União. É onde as pessoas vivem, é onde as pessoas estão, e os prefeitos sabem a realidade, os vereadores sabem a realidade. Então o recurso precisa estar mais presente nos municípios. Mas esse é um grande debate que a gente pode fazer em outro momento, mas na minha visão, Cunhava, o município de Caxias do Sul tem que liderar processos, sejam eles municipais, regionais ou estaduais. Nós temos que liderar. E Caxias do Sul precisa liderar a região. Nós temos questões de saúde muito pesadas. Caxias atende 49 municípios. Precisa de mais recursos à saúde. Precisa de mais recursos. É inevitável isso. Porque como nós somos a cidade cérebro, polo nessas questões, precisa de mais recursos. Então, Caxias tem que liderar isso. Candidato Felipe, como é que o senhor planeja envolver os cidadãos nas discussões da Prefeitura de Caxias do Sul para garantir a transparência na gestão pública? Bom, eu acredito que o orçamento comunitário ele foi algo muito bem utilizado no governo Sartori. Porque ele não trabalhava somente com a participação do cidadão diretamente, mas ele abriu para as entidades também. E acredito que esse é um grande sistema. É um grande sistema. Nós temos que retomar o orçamento comunitário com muita força, né, para que as comunidades decidam as suas prioridades, para que elas tenham as suas obras executadas, que elas tenham a sua realidade assistida. Porque o orçamento comunitário não tinha o papel somente de definir qual obra seria. Era a permanente ouvir da comunidade. Então, o orçamento comunitário, na minha visão, tem essa função de aproximar
o poder executivo de todas as comunidades, porque a prefeitura inteira ela ia nas comunidades para entender a realidade, e isso precisa retomar de forma efetiva. Então, na minha visão, é um grande formato o orçamento comunitário. Outra pergunta que eu quero formular para o senhor: todas essas ações que nós conversamos aqui, e outras tantas que a gente não vai conseguir conversar aqui, mas que estão no plano de governo, que estão no jeito de fazer e tal, nós esbarramos normalmente em algo assim, grandes desenhos, belos desenhos, e aí você tem o planejamento estratégico, tático e operacional, né? A ação depois, falta recurso financeiro. Qual é o nível de preocupação do senhor assumir a Prefeitura de Caxias do Sul e o momento financeiro dela? Eu acredito que a preocupação... Por isso que não dá para passar ampassando. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quem vier para esse microfone e prometer que vai fazer tudo é mentira. Não tem como, né? O orçamento é finito. Ele tem um teto, ele tem um limite. Agora, eu acredito muito em grandes projetos muito bem feitos e captação de recursos. Eu acredito muito nisso. Independentemente de quem seja o presidente da República ou o governador do Estado. Claro. Independentemente de quem seja. Até olhando para o cenário internacional. Não, olhando inclusive para o passado de Caxias. Eu participei de um governo em que o presidente da República era oposição à prefeitura. E em momento algum foi problema. Tanto que a Prefeitura de Caxias do Sul, no governo Sartori, deve ter captado em torno de 500 milhões de reais do governo federal, que era presidente, era Dilma. Então, acho que isso é relacionamento, é voltando a liderar processos. Nós temos que ter projetos concretos. Nós temos que saber onde procurar o recurso e de que forma captar. Nós asfaltamos aqui 170 quilômetros de asfalto no interior, através de um convênio com a CAF, Comissão Andina de Fomento. E estão aí. São aí 176 quilômetros de asfalto, se não me engano, o número exato é esse. Então tinha projeto, se descobriu uma entidade que financia, estão aí. Marrecas, da mesma forma. Vocês imaginam hoje a cidade de Caxias do Sul ser a represa do Marrecas? O estado inteiro teve crise hídrica, Caxias do Sul passou. Né? Vou dar um outro exemplo que talvez seja... Aliás, me permite aqui, eu trabalho na Rádio São Francisco há muitos anos, em vários programas diferentes, e eu lembro que eu perguntei, na época, o prefeito Sartori, né, se ele não tinha preocupação em, quando saísse da prefeitura, ele ser chamado de prefeito que endividou Caxias do Sul em função de Marrecas, né? E ele disse não, que tinha sido tudo planejado. Já se passaram quantos anos e essa pecha nunca subiu. 12 anos já. 12 anos. Isso nunca subiu na cabeça de ninguém, né? Nunca, porque é uma obra para a cidade, né? E tu tem um limite de endividamento, né? Tá dentro do limite prudencial, né? Ok. E aí, mas existem recursos a fundo perdido que não tem, o município não precisa devolver. No exemplo, a saída de Caxias do Sul para Flores da Cunha, vocês se lembram que era o Fátima Baixa. É verdade. A forma com que aquelas pessoas viviam era um absurdo aquilo. E foi todo ele feito com recursos a fundo perdido. As pessoas foram reinstaladas lá no loteamento Vitório 3, com dignidade. Caxias do Sul ganhou, além de dignidade para as pessoas, que é uma grande obra de inclusão, mas ganhou uma saída para Flores da Cunha, de uma estrada que não existia praticamente. Que vocês imaginam a gente imagina a saída de Caxias do Sul para Farroupilha sem o viaduto Nelson Bazei? Onde é que o trânsito ia parar? Então, Caxias hoje está carente de novas grandes obras. Nós precisamos ter a capacidade de buscar, aprovar projetos, captar recursos e investir em grandes obras de Caxias do Sul. Nós, naquela época, duplicamos as perimetrais, abrimos a Júlio, abrimos a Pinheiro Machado, foi feita a saída para Flores da Cunha, foi feita a rotatória na São Leopoldo. Então, foram grandes obras que foram feitas com captação de recursos, algumas com recursos próprios, mas existem sim formas de financiamento, de buscar, mas também existem obras que tu consegue a fundo perdido, e aí é uma questão de projeto, articulação e mostrar que o teu projeto é importante, que vai ter um impacto sobre um grande número de pessoas. Como trabalhar o déficit habitacional em Caxias do Sul e como incluir, ou como fazer a inclusão social
especialmente nas áreas periféricas de Caxias? Vamos voltar nos projetos, né? Quantas habitações foram conquistadas, né? Aí falo de 2 governos aqui, no governo Sartori e no governo Alceu, em sequência, né? O loteamento Vitória 3 não existia, né? Então o município tem capacidade, sim, de buscar esse financiamento através do Ministério, do Ministério em Brasília, tem recurso para isso, tem que ter projeto, tem que captar e tem que fazer inclusão através disso, dignidade, moradia digna para as pessoas. Existem linhas de captação. Nós temos, é o que eu sempre digo, tem que ter projeto, tem que ter liderança, o município tem que liderar os processos, nós precisamos liderar e captar recursos. Sozinho vai conseguir fazer uma quantidade muito pequena, mas com esses financiamentos que acontecem no governo federal, através da Caixa Federal, como aconteceram, Minha Casa Minha Vida, Caxias Minha Casa, estão aí para comprovar que tem como fazer. Que estilo de liderança o senhor percebe que tens? Eu gosto de agregar. Eu gosto de que muitas pessoas participem. Eu acho que a decisão não pode ser tomada de forma isolada. Nós temos que respeitar as entidades constituídas, nós temos que respeitar os municípios próximos, nós temos que respeitar as regiões, nós temos que respeitar o governo do estado, independentemente de quem é o governador ou o vice. Temos que respeitar o governo federal, independentemente de quem é o presidente ou não. Até porque o prefeito que assume, ele pega 2 anos com um governador, 2 anos com um presidente. 2 anos seguinte, troca o governador e troca o presidente. Então, tu tem que pensar em Caxias. A eleição municipal para debater Caxias do Sul. Nós não vamos debater Brasília, não vamos debater o Rio Grande do Sul. Nós vamos debater Brasília. Nós vamos debater Caxias do Sul nessa eleição. Então, para mim, independentemente se o governador é o Eduardo Leite e o presidente é o Lula, eu, como uma cidade do tamanho de Caxias do Sul, tenho que ter a responsabilidade e o respeito de buscar as parcerias que o governo do estado podem fazer com a gente e tenho que ter a capacidade de buscar as parcerias que o governo federal podem fazer com o município de Caxias do Sul. Isso já foi mostrado aqui por outros prefeitos e deu resultado. Então, é o que eu volto naquela questão da necessidade de liderar entidades, a comunidade, trabalhar com os governos, trabalhar com bancos que financiam, trabalhar com... Enfim, existe uma gama, mas eu gosto muito de que nós tenhamos equilíbrio, tenhamos respeito e a gente se una. Nós precisamos unir. Caxias do Sul precisa voltar a ser feliz com a união. Dentro desse contexto, nós estamos indo para o final. Eu tenho 2 perguntas aqui para fazer ainda, cabeludas, mas tem uma que eu gostaria de lhe fazer. Sabe que em gestão existe sempre a gente se baseia em alguém. Quem é seu grande inspirador na política? Pode ser mais de um? É seu? São seus? Não, eu sempre tive eu comecei a gostar muito de política, né, por 2 exemplos lá inicialmente, quando eu comecei a entender política. Eu tinha uma grande imagem do Ulisses Guimarães e Pedro Simão juntos. Legal. Eu tinha essa imagem deles 2 e depois aqui, né? Nossa, então o senhor começou desde cedo a gostar de política? Desde cedo. E depois, na sequência, aí, né, José Ivo Sartori e Germano Rigoto foram quem te impulsionaram. Então, eu saio de 2 duplas, assim. Então, o senhor é PMDB raiz. O MDB raiz. Sem dúvida nenhuma. Muda o nome, mas o senhor continua. E nunca troquei de partido. O senhor é 15 nativo. Me filiei em 96 na juventude do partido e nunca troquei de partido. Que bacana. Mas, antes de fazer a pergunta cabeluda aqui, o senhor, todo mundo sabe, né, que o senhor é um esportista e é um torcedor raiz grená. Mas o senhor prefeito não vai tratar mal a juventude, né? Não, pelo contrário. Como é que é essa convivência? Assim, pelo contrário. O senhor como torcedor. Eu tenho um relacionamento muito bom com a direção do Juventude e estive em pautas junto com o Juventude já. Isso... E torce para a Juventude quando a Juventude joga contra... Eu torço pro Caxias. Óbvio. Mas eu tenho um respeito muito grande. Sempre tive uma relação muito próxima, tanto é que quando eu convido diversos... eu tenho muito contato com torcedores que viajam o mundo para conhecer estádios, conhecer as cidades que tem futebol. Teve na Copa do Mundo, né? Sim, estive. E quando eles vêm a Caxias do Sul, esses torcedores que eu convido, eu levo eles no Jacone e levo no Centenário.
E alguns levei a Farroupilha, levei a Bento, levei a São Leopoldo, levei a Novo Hamburgo, porque eles querem conhecer os estádios. Né? Então não tenho problema nenhum. Pelo contrário, sempre que eu pude estar do lado do Juventude em pautas, eu estive e seguirei. Eu acho que um dia tu escolheu o Caxias. Eu torço pro Caxias, né? Não tem como negar. Não vou fazer demagogia aqui e dizer, eu torço pros dois. Não existe, né? Torço pra um. Né? Já me basta o sofrimento todo que ele me dá. Então... Tá muito bom. Mas, Felipe, como o senhor pretende equilibrar as contas públicas, garantindo ao mesmo tempo investimento nas áreas prioritárias? Existe lá na escola de gestão que você trabalha em cima de algumas premissas básicas, urgência, importância, relevância, etc. e tal, que são premissas que você tem que combinar para você decidir aquilo que é mais importante. E, via de regra, o dinheiro é ouro. Exatamente. E às vezes você tem dificuldade. E eu quero que o senhor responda sobre isso. E mais a última aqui, combinando com isso, qual a sua visão para Caxias do Sul daqui a 10, 20 anos? Bom, primeiro, com relação às finanças. Eu tenho muito claro que isso é um processo de gestão. E tem uma pessoa que me inspira muito nisso, que por acaso, é o presidente do meu partido, que é o deputado Carlos Búrigo. Legal. O Búrigo fez um processo interno na prefeitura. Contador de formação, né? Contador de formação e fez um processo. A sua formação é o quê? Eu sou formado em Direito. Perfeito. Tenho pós em Administração Pública e Gestão de Cidades e tenho mestrado em Turismo. E sempre acompanhei muito esse trabalho do Búrigo de gestão, de gestar as secretarias como um todo. E eu acredito, Cuiava, que nos dias atuais nós temos áreas que têm capacidade de trazer recursos para o município. Educação e saúde são fundamentais e são os principais e sempre serão. Mas essas áreas precisam receber recursos de algum lugar. Então, na minha visão, é gestão. E eu acredito que hoje o município investindo em áreas que podem agregar e trazer valor para a cidade, nós vamos conseguir gerenciar todo esse processo de dificuldade financeira. Desenvolvimento econômico é fundamental. Nós temos que, já conversamos aqui sobre isso, né, a parceria do poder público com as entidades, com as empresas, com a geração de emprego, geração de renda. Acredito muito que o turismo pode potencializar isso, e aí também a geração de emprego e renda. Acredito muito que o meio cultural com o meio esportivo, eles podem fazer esse gerenciamento nessas três áreas, mas passa muito pelo desenvolvimento econômico. A atualização do que o mundo é hoje, né, a incentivo à abertura de novas empresas, o acompanhamento do poder público a novas empresas, geração de emprego e renda e inclusão social. Nós vamos conseguir ajudar com que a FAS possa qualificar mais pessoas, com que a FAS possa atender as pessoas com mais dificuldade, mas o município tem o dever de ajudar a qualificar essas pessoas. Como te comentei antes, o que acontece em São Paulo, que dá para ser feito em Caxias do Sul, inclusive com busca ativa de empresas, do meio de produção. Então, eu acredito muito na gestão. A gestão tem que ser compartilhada entre as secretarias para entender a real necessidade. E aí sim, tu vai conseguir fazer um processo como foi feito aqui em Caxias em outros governos e que dê um resultado. Antes do senhor responder a última pergunta, eu vou incluir uma no meio aí. Quanto representa percentualmente hoje o gasto do município de Caxias do Sul com a área social? Eu lembro há 15 anos atrás, sei lá, era em torno de 53%, 55%. Deve estar em torno de 47%, 48%. Eu não tenho o número exato aqui para te dar, mas deve ser esse patamar. Eu me lembro que no fim do governo Sartori chegou a 53%. Me lembro que esse número chegou a 53%, mas é um número que vai ser por aí. A questão da pandemia e das enchentes, elas potencializaram isso também, né? São momentos bem complicados, né? Bem difíceis. Isso acaba assolando muito, né? Mas nós temos que fazer geração de emprego. Nós temos que atender essas pessoas, qualificar elas para que elas possam também ter o seu espaço, o seu ganha-pão, né? O seu salário, a sua dignidade. Então nós temos que incentivar tudo isso. Então eu defendo muito a questão da gestão geral do município. Nós temos um fenômeno em Caxias do Sul, dois então, né? Uma que é assim, nós estamos preparando muita gente, nós temos belíssimas instituições de ensino em Caxias, né, preparando muitos profissionais, escolas técnicas e tal. Só que do outro lado, às vezes a gente percebe que nós não temos a mão de obra adequada para aquelas funções que estão sendo abertas. Que fenômeno é esse?
Eu volto a reforçar a questão da parceria, né? Nós temos Sebrae, nós temos o SESI, SESC, entidades de Caxias que fazem a qualificação da mão de obra, né? Existem muitos... Tentar ser rápido para adequar. Tem que ser rápido para adequar, né? Nós precisamos aumentar as parcerias, agilizar o processo, porque existem muitas vagas de emprego que não são ocupadas hoje por falta de qualificação. Perfeito. Então nós temos que qualificar as pessoas. Ou até um indivíduo tem a classificação, mas não adequada para aquela função. Para aquela função, né? Então tu pode incentivar daqui a pouco com que esse cara vire empreendedor. Isso eu vi em São Paulo. Isso está acontecendo, isso é possível. Né? Então nós temos que colocar em prática, mas aí é o que eu falei antes, é gestão. Né? É gestão e não isolado. O município não pode se isolar. O município tem que ser o proponente, tem que ser o provocador em muitos momentos. Ele tem que ser parceiro, mas ele tem que provocar também. Então acho que isso tem como fazer. E nessa área da governança, como é que o senhor enxerga Caxias daqui a 10 anos? Vamos deixar por 10. Olha, eu espero... Serão 2 gestões suas? Eu espero, sinceramente, que o pleno emprego ele é fundamental para que isso tudo possa acontecer. Investimentos na educação, investimento na prevenção da saúde. Nós temos que trabalhar a questão da prevenção. Nós temos que trabalhar a educação inclusiva, nós temos que ter números e patamares muito altos de educação. E aí nós temos muitas escolas de formação, aqui tu bem falou isso. Né? Nós temos que qualificar cada vez mais e capacitar os nossos professores municipais para que eles cada vez mais tenham o sentimento de pertencimento pela cidade e pelo aluno, qualificar essas pessoas para que elas cheguem no mercado de trabalho e possam ser absorvidas. Então eu vejo Caxias do Sul no futuro uma cidade moderna, uma cidade adaptada à realidade, uma cidade que a gente tenha condições rodoviárias de entrar e sair de Caxias do Sul de uma forma muito melhor do que é hoje. Nós precisamos qualificar a nossa malha rodoviária regional. Caxias do Sul tem papel fundamental nisso. Vejo muito como futuro o aeroporto de Vila Oliva, o porto de Arroio do Sal. Isso tudo vai ter impacto em Caxias. Então, na minha visão, a Caxias do Sul daqui a 10 anos, ela precisa estar adaptada à nova realidade. Do jeito que está sendo feita, não está dando mais certo. Nós precisamos mudar a forma de enxergar o mundo. E isso precisa de gestão diferente, gestão eficiente, para gerar emprego, gerar renda e com que essas pessoas tenham qualificação para poder ocupar esses espaços. Então, eu sonho com isso, né? Uma Caxias cada vez mais igual, com oportunidade para todos, e isso é um processo que precisa ser construído. E eu acredito muito nisso em 10 anos. Candidato, esse meu silêncio foi para ficar refletindo sobre o que o senhor falou. Né? Miguel. Olá. Boa noite. Qual é a música? Qual é? Meu... Alô, Lombardi! Obrigado, Miguel, pela oportunidade que o canal está dando para que a gente pudesse entrevistar aqui. Na semana passada, conversamos com o prefeito municipal, hoje conversando com essa liderança, Felipe Grimmelmaier, candidato a prefeito de Caxias do Sul pelo MDB e pelo PSD, não é? E que nós estamos fazendo história. É um momento muito feliz da comunicação e democrático. Assim como a gente agradece, né, a presença do Cuiava, o vereador Felipe seja bem-vindo e que seja útil também à comunidade essa nossa proposição de conteúdo. Muito obrigado. Felipe, sucesso. Nós nos veremos nessas caminhadas aí da sua candidatura. Afinal, daqui a menos de 60 dias nós temos eleições. Exatamente. Hoje é dia 13. Há 55 dias. 55 dias. Vocês vão ter que bater perna. Já estão fazendo? Está andando bastante. Legal. Qual é a população de Caxias hoje? 542, se eu não me engano. Quantas mil economias tem em Caxias do Sul? Não, deixa assim, porque senão eu vou puxar um advogado pela matemática, vai ser complicado. Mas uma das coisas que aí eu percebo, já fui presidente da entidade e tal, fui presidente da CDL, e percebo que às vezes a gente quer tomar uma decisão mais holística, né? E a gente tem dificuldade de indicadores em Caxias do Sul. Por mais que a gente se esforce e tal, a gente trabalha via de regra por indicadores de terceiros, né, que são construídos à la esfera, né, a gente não sabe bem como. Né. Aí uma grande oportunidade também de nós melhorarmos os nossos indicadores para que a gente possa ter o torniquete mais ajustado. Né. Não, nós temos que ter números, é o que eu te disse antes, a gente não sabe quantas pessoas entraram em Caxias esse ano para assistir os jogos de futebol aqui, dando um exemplo. O que a gente percebe é que o restaurante está cheio, né? Exatamente, os hotéis estão cheios. Exatamente. É isso aí. Então, sucesso, Felipe.
Obrigado pela oportunidade que você deu ao canal aqui para que nós pudéssemos conversar contigo e desejo para você apenas sucesso. O resto, o senhor tem. Eu quero concluir agradecendo em meu nome até do pré-candidato a vice, o Michel Piloneto, um grande parceiro de caminhada, e agradecer o MDB e o PSD por essa parceria. Nós estamos muito felizes e muito leves para fazer essa campanha que se avizinha aí, porque nós estamos muito tranquilos com aquilo que a gente acredita de cidade, com aquilo que a gente pensa como cidade, que a gente pensa como região, inclusive. Então, quero agradecer muito vocês pela oportunidade, Cuiava e Miguel, por essa grande oportunidade de poder conversar com as pessoas, de levar um pouco, né, daquilo que a gente pensa de cidade. Não tem como a gente falar, tudo aqui é muita... E quando eu vi, até era 1 hora já de conversa. Mas quero agradecer. Isso que eu fui generoso nas perguntas, né? Quero agradecer, Cuiava, porque a gente tem muita coisa para jogar para fora e mostrar aquilo que a gente acredita que é o melhor para Caxias. Então, quero... O serviço de vocês, ele é muito importante para esse momento. Então, muito obrigado. Ok. Nós voltamos na próxima semana com outro convidado, com outro num tema, nessa série de assuntos de protagonismo político, essa é a expressão correta, né? Onde por aqui vão passar as pessoas que vão buscar, através do voto, a liderança ou liderar o processo de Caxias do Sul, dessa cidade que nos orgulha muito de pertencermos aqui a Caxias do Sul, e cada um de nós que sai daqui, ele vira um embaixador dessa cidade. Pense nisso e nós voltamos na próxima semana. Tchau.